Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliane, professora de matemática, e estarei com vocês nas aulas de matemática. Espero que possamos nos divertir muito e também aprender. Nossa primeira aula, nós vamos falar sobre adição e subtração. Vocês já ouviram falar que é adição e subtração, né? Afinal, vocês já estão no quarto ano ou no quinto ano. Então, vamos relembrar aqui. O que é uma adição? Adição vem da palavra adicionar. Então, eu estou juntando, somando, acrescentando. Já a subtração vem da palavra subtrair, que significa tirar. Estão lembrados disso? Mas para ficar mais legal essa aula, vamos resolver uma situação-problema, então? Então, a primeira situação-problema que nós vamos fazer hoje, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos imaginar que o senhor José recolhe latinhas de refrigerante na rua. Vocês já devem ter visto pessoas recolherem latinhas de refrigerante na rua, né? Então, não é de tão difícil imaginar assim. Na primeira semana do mês de setembro, ele conseguiu recolher 130 latinhas. Na segunda semana, 87. Na terceira semana, 153. Para terminar o mês de setembro, ele precisa recolher no total 490 latinhas. Quantas latinhas ele precisará recolher na última semana do mês? Vamos pensar um pouco. Antes de eu começar a sair fazendo conta com esses monte de números que aparecem, vamos ler o problema de novo, devagar, e colocar no papel o que nós já temos, quais as informações que nós temos. Então, eu sei primeiro que o senhor José recolhe latinhas na rua, que na primeira semana, então vamos lá, na primeira semana, vamos escrever aqui, vocês podem escrever no caderno aí também. Primeira semana, ele recolheu quantas latinhas? Ele recolheu, na primeira semana, 130 latinhas. Então, vamos lá, vamos colocar 130. Na segunda semana, ele recolheu 87 latinhas. Na terceira semana, ele recolheu 153. Se um mês tem 4 semanas, então na quarta semana, quantas latinhas ele recolheu? É isso que eu quero descobrir. Então, eu vou pôr um ponto de interrogação aqui, porque isso que eu quero descobrir. Mas eu sei mais uma informação, ó, que no total ele precisa de 490 latinhas. Então, eu vou escrever aqui, ó, no total, vou escrever até de outra cor aqui, ó. O total, 490 latinhas. Agora, com essas informações, eu consigo resolver esse meu problema, porque eu sei quantas latinhas foram recolhidas na primeira semana, quantas latinhas na segunda, quantas latinhas na terceira e sei o total. Eu preciso apenas descobrir a quarta semana. Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso primeiro começar juntando, adicionando a primeira semana com a segunda semana. Então, vamos fazer essa continha. Se eu vou adicionar, eu vou fazer uma conta de soma, de adição. Então, vamos aqui, então, ó. Que é a primeira semana, 130. A segunda semana que eu tenho, 87. Qual é o sinal da adição mesmo? Vocês estão lembrados? É esse daqui. Vamos lembrar também os termos que nós usamos na adição? Vocês lembram quais são os termos que nós utilizamos na adição? Essa daqui, ó, primeira parcela. Essa daqui chama-se como? Segunda parcela. E o resultado, que é a igualdade aqui, será soma
ou total. Que eu vou descobrir agora somando a primeira com a segunda semana. Então, vamos lá. 0 mais 7. Quanto que é 0 mais 7? 7. 3 mais 8. Quanto que é 3 mais 8? É só eu utilizar os meus dedos para contar, não tem problema nenhum. Marco 3 na minha cabeça, mais 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu posso colocar 11 tudo aqui nessa dezena aqui? Não, lembra-se disso? Então, eu ponho um aqui e troco aqui, ó. Subo um aqui para cima. 1 mais 1, 2. Já tem um resultado aqui. Então, com a primeira e a segunda semana, o senhor José recolheu 217 latinhas. Agora, eu vou somar esse total com a terceira semana, para saber quantos que ele já recolheu no total. Então, vamos lá. Então, eu pego o total da primeira e da segunda semana, que é 217, mais quanto que ele recolheu na terceira semana. Lembram-se quanto que ele recolheu? Ó, terceira semana, 153. Então, mais 153. Vamos fazer a adição de novo. 7 mais 3. Quanto que é 7 mais 3? Vamos lá, quem não lembra? 7 mais 3. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, coloco 0 aqui e subo um aqui, que é da unidade. Lembra assim que 10 é uma dezena. Então, 0 aqui em uma unidade, uma dezena. 1 mais 1, 2. Mais 5, 2 mais 5, 7. 2 mais 1, 3. Então, agora eu já descobri que na primeira, na segunda e na terceira semana, ele recolheu 370 latinhas. Eu sei que o meu total é 490, não é? 490, vou fazer aqui embaixo, ó. 490, que é o meu total de latinhas que ele tem que recolher no mês de setembro. E eu preciso descobrir quanto que falta para ele recolher na quarta semana. E eu já sei que ele recolheu 370. Se eu tenho um total que ele precisa e já descobri quanto que ele recolheu, que conta que eu preciso fazer então para descobrir quanto que falta? Eu preciso fazer uma conta de subtração. Eu pego o total e tiro de quanto que ele já tem. Então, se eu estou tirando, eu estou subtraindo, fazendo a conta de subtração. Então, 490 menos, vou colocar aqui ó, o sinalzinho de menos, 370. Lembra-se os nomes dos termos da subtração? Vocês estão lembrados disso? Para quem não se lembra. Esse daqui, como que se chama aí? Quem vai me falar aí de casa? Não estão lembrados disso? Então, vamos lembrar, hein? Minuendo. O segundo número aqui. Subtraindo. E aqui será o meu resto ou diferença. Agora, vamos fazer a continha, então? Tá fácil essa, hein? 0 menos 0, se eu não tenho nada, vou tirar de nada, vou ficar com nada. Então, vou ficar com 0. Ó, lembre-se, número embaixo de número. 9 menos 7. Ai, professora, eu não lembro como faz a conta. Vamos lá com os dedos. Coloco 9 dedinhos. Então, tenho 9 dedinhos aqui. Vou tirar 7. Se eu estou tirando, eu vou esconder eles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobraram 2. Então, 9 menos 7, 2. E 4 menos 3, 4. Tiro 3, 1. Então, quantas latinhas faltam para o seu José recolher na quarta semana? 120 latinhas.
Vamos agora para mais uma situação, problema aqui, lendo aí comigo de casa. Quem ainda não pegou o caderno, enquanto eu leio, vai lá correndo pegar o caderno, lápis e borracha para fazer junto comigo. No ano passado, na Semana das Crianças, a escola levou 1.292 picolés, que é o total de alunos, para distribuir entre os alunos da manhã e os alunos da tarde. No período da manhã, foram distribuídos 656 picolés e no período da tarde, 529 picolés. Quantos alunos faltaram à aula nesse dia? Vamos reler então e marcando as informações? Já estão com o caderno, com o lápis, com a borracha. Então vamos lá. O que eu preciso saber então? Quantos picolés a escola levou? Primeira coisa que eu preciso saber é isso. Ela levou no total 1.292 picolés. E ela dá uma informação muito importante aí, ó, que é o total de alunos. Então, quantos picolés serão distribuídos para cada aluno? Seriam distribuídos um picolé. Se ela levou um picolé, que é o total de alunos, é um picolé para cada aluno. Então, o total de alunos é a quantidade de picolés. E vai distribuir entre os alunos da manhã e os alunos da tarde. Então, foram distribuídos no período da manhã, vamos colocar aqui, ó, período da manhã, período da manhã, 656 picolés. E o período da tarde, período tarde, 529. A pergunta é, quantos alunos faltaram? Então, por aqui, eu já sei que vai sobrar picolé, por essa pergunta. Pode ser que não, mas pode ser que sobre também. Então, vamos aqui descobrir se faltou aluno nesse dia da entrega dos picolés ou se todos os alunos estavam presentes. Então, o que eu preciso saber primeiro? Quantos picolés foram distribuídos entre manhã e tarde? Eu descobrindo esse número, eu já sei se faltou algum aluno ou não. Então, como que eu faço para descobrir quantos picolés foram distribuídos? Tanto na manhã quanto da tarde. Que conta que eu tenho que fazer? Uma conta de adição, que eu estou juntando tanto o período da manhã quanto o período da tarde para saber o total de picolés distribuídos nos dois períodos. Então, se eu estou juntando, vou fazer a adição. Então, vamos lá então. Vou pegar aqui os números. Período da manhã, 656 picolés. Período da tarde, 529. Vou fazer a conta de adição. Então, sinal da adição. Não esqueçam de colocar o sinal da conta que vocês estão fazendo. E a outra coisa muito importante, o sinal da igualdade, que a primeira parcela mais a segunda parcela é igual a esse resultado. Então, vamos lá então para o resultado. 6 mais 9. Vamos lá, fazendo a continha aí rapidinho de cabeça. Ou dá para fazer de cabeça, usa os dedos aí. 6 mais 9 ou 9 mais 6. Então, eu vou colocar agora o 9 na minha cabeça para ficar mais fácil. Coloco 6 dedos. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, 15. Coloco 5 aqui e subo 1 para a dezena aqui. 1 mais 5, 6. 6 mais 2, 6. 7, 8. 6 mais 5, vamos lá, 6. 7, 8, 9, 10, 11. Sempre número embaixo de número. Então, foram distribuídos entre manhã e tarde, 1.185. Mas quantos alunos mesmos eu tenho na escola? Que foi comprado um picolé para cada aluno, vamos lembrar? Foram comprados 1.292 picolés e foram distribuídos 1.185. Então, eu já sei que faltou aluno nesse dia. Quantos alunos faltaram? Então, agora eu vou fazer uma outra conta. Se eu somar esses dois números, a total de picolés, mais esse resultado que eu achei, eu vou ficar com um número maior de picolés.
Então, já sei que não pode ser uma conta de adição. Então, eu vou fazer uma conta agora de subtração, que eu vou pegar o meu total, subtrair, tirar da quantidade que já foi distribuída. Então, vamos lá então. O meu total era de 1.292 picolés. Vou tirar da quantidade que eu distribuí entre manhã e tarde. 1.185. Se eu estou tirando, a continha é de subtração. Vamos pensar agora aqui, ó. Na casinha da unidade, sempre começo pela unidade, número embaixo de número, como eu já falei aqui para vocês. Eu tenho 2, quero tirar 5. Vamos pensar aqui, vou pegar 2 canetas aqui, ó. Tem 2 canetas. Dessas 2 canetas, eu quero tirar 5. Eu consigo tirar 5 daqui? Não, tá faltando caneta para eu tirar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que emprestar da dezena. Eu vou emprestar da dezena. Então, eu tenho 9 dezenas aqui. Eu vou emprestar uma dezena e passar para cá. Se eu vou emprestar, então aqui não vai ficar mais com 9. Aqui vai ficar 8. Se eu estou emprestando uma dezena equivale a quantas unidades mesmo? A 10. Então, aqui vai ser 10 mais 2, que será 12. Agora, de 12, eu consigo tirar 5? Agora eu consigo, porque o 12 é maior que o 5. Então, como que eu faço para fazer isso? Eu posso pensar, quanto que falta para chegar no 12? Eu tenho 5. Quanto que falta para chegar no 12? Então, vamos lá. Eu já tenho 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, quanto que está faltando para chegar no 12? 7. Então, vamos pôr o 7 aqui. Agora aqui, ó, eu tenho 8 e vou tirar 8. Se eu tenho 8 e vou tirar 8, então eu vou ficar com 0. 2, eu tiro 1, eu fico com 1. E 1, eu tiro 1, fico com 0. Então, agora eu descobri quantos alunos faltaram nesse dia. Nesse dia faltaram 107 alunos. Fiz a conta de adição e a de subtração para descobrir a resposta da minha pergunta. Então, vamos recapitular o que nós vimos hoje, então? Hoje nós trabalhamos com adição e subtração e resolvemos 2 situações problemas. Na primeira situação problemas, nós tínhamos o problema do senhor José, que ele recolhia latinhas, recolheu uma quantidade de latinhas na primeira semana, 130 latinhas, na segunda semana 87, na terceira semana 153 e ele precisava recolher 490. E a gente tinha que descobrir quantas latinhas faltavam para ele recolher na quarta semana então. Para descobrir isso, nós fizemos primeiro a adição da primeira semana com a segunda semana, o resultado que deu, a soma que deu, nós juntamos com o da terceira semana e o resultado aqui nós tiramos do total de latinhas que ele precisava recolher. Então, nós descobrimos que ele precisaria ainda recolher 120 latinhas na quarta semana. E a segunda situação problema era dos picolés, que é mais gostoso, né? Que na semana da criança, uma escola comprou 1.292 picolés, que era o total de aluno, porque seria distribuído um picolé para cada aluno. No período da manhã, foram distribuídos 656 picolés, no período da tarde, 529 picolés. E eu queria saber quantos alunos faltaram nesse dia. Para descobrir isso, primeiro, eu fiz a soma de quantos picolés foram distribuídos na manhã e na tarde. Depois, com a soma que deu com o resultado, eu tirei da quantidade de picolés que foram comprados. Com isso, eu descobri que faltaram 107 alunos nesse dia. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E até a próxima aula, onde iremos aprender um pouco mais sobre a matemática. Beijos!